Salve Maria! E aí, pessoal? Nessa correria toda, pensar no descanso do sábado parece até, sei lá, um luxo antigo, né? Pois é, salve Maria, que bom estar aqui. E hoje a liturgia nos puxa justamente para essa reflexão, sabe? Sobre o sentido do descanso, das regras e do amor na nossa fé. Isso. Mergulhamos hoje nas leituras do sábado da 22ª semana do Tempo Comum, especialmente o Evangelho de Lucas, capítulo 6. Exato. E a pergunta que fica martelando, né? Qual o lugar da regra quando o próprio dono da regra, Jesus, está ali presente? Boa, ótima pergunta para começar. Vamos lá. A primeira leitura é da Carta aos Colossenses, capítulo 1. São Paulo fala uma coisa muito forte. Fala mesmo sobre a reconciliação, né? Que a gente era, estrangeiro e inimigo. Mas pela morte de Cristo na cruz, uau! Agora a gente é apresentado a Deus como santo, imaculado e irrepreensível. É pesado, né? No bom sentido. Muito. E ele pede firmeza na fé, na esperança do Evangelho. Isso já conecta, olha só, com o Salmo 53. O refrão é chave. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Essa confiança total em Deus. É o chão firme para a gente entender o Evangelho de hoje. Que é aquela cena clássica, né? Jesus e os discípulos passando por um campo de trigo. No sábado. Isso, no sábado. E os discípulos, com fome, começam a pegar as espigas, debulhar com as mãos e comer. E aí... chegam os fiscais da lei, né? Os fariseus. E a pergunta vem na hora. Por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? A questão é, por que isso incomodou tanto eles? Era só umas espigas. É que, para eles, colher espigas já era considerado trabalho. E a lei do sábado, na interpretação super rigorosa deles, proibia qualquer trabalho. Entendi. Eles estavam mais preocupados com a letra da lei do que com a fome dos discípulos. Exatamente. A lei virou um fim em si mesma, sabe? Um monte de regrinhas para garantir uma pureza externa. A ação dos discípulos, para eles, era uma afronta. Mas a resposta de Jesus é genial. Primeiro, ele lembra Davi, né? Quando Davi comeu os pães consagrados lá no templo, que só os sacerdotes podiam comer. Isso. Ele usa a própria escritura para mostrar, olha, a necessidade humana, a vida, às vezes está acima da regra ritual. Davi precisava, ele e seus homens. Mas aí vem o ponto alto. Jesus não para na interpretação. Ele afirma, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Puxa. É demais, né? Ele não está só explicando a lei. Ele está dizendo, essa lei fui eu que inspirei. Eu sei o sentido dela. Ele está acima dela. Ele está mostrando que o sábado existe para nos fazer bem, para nos conectar com Deus e com os outros, não para ser um fardo, uma prisão. Totalmente. E isso desmonta aquele legalismo, aquela mentalidade de só cumprir regra pela regra, que, convenhamos, a gente corre o risco de ter hoje também, né? Como assim? Como a gente vê isso hoje? Sei lá, talvez naquela rigidez que julga fácil, sabe? Ou quando a gente transforma nossas práticas de fé, ir à missa, rezar em só cumprir tabela, esquecendo o porquê, o relacionamento com Cristo. Verdade. Às vezes não é nem maldade, é só um zelo que ficou cego para a misericórdia, para o amor. Isso. E aí volta lá em Colossenses. O que nos faz santos é a reconciliação que o Cristo nos deu, não o nosso esforço perfeito de seguir regras. E o Salmo confirma, é Deus quem nos ampara. Essa confiança liberta. Liberta do medo de errar, daquela tensão de ter que ser perfeito o tempo todo. Tem uma analogia simples que talvez ajude. Pensa num pai que fala pro filho, não pode correr dentro de casa. Regra clara para segurança. Ok. Mas aí, sei lá, a casa começa a pegar fogo. O que o pai grita? Corre, filho, sai daqui. A regra maior, salvar a vida, supera a menor, não correr. Entendi. Jesus, como o pai da lei, sabe qual é o propósito maior. O amor, a misericórdia, salvar a vida. Exato. E o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 2173, confirma isso citando Jesus. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Claríssimo, né? Muito claro. Continua dizendo que Jesus relativiza a lei para mostrar o que é essencial, fazer o bem, salvar vidas. O foco é o amor. Então, a mensagem da igreja não é jogar as regras fora, claro que não. Elas são importantes, são como placas no caminho. Guias. Isso, guias. Mas o destino, o centro, o caminho com o C maiúsculo é uma pessoa, Jesus Cristo. Lembrei daquela frase do Papa Bento XVI, na Deus Caritas Est.
Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com o acontecimento, com uma pessoa. É isso. A fé é relacionamento. Perfeito. As regras servem a esse encontro, a esse relacionamento. Elas nos ajudam a amar melhor a Deus e ao próximo. Então, o convite para a gente hoje é pensar como é que a gente vive as regras da nossa fé. A oração, a missa, os mandamentos. Será que a gente vive como expressão de amor a Jesus, que nos salvou e nos ampara, ou como um peso, uma obrigação, ou pior, como motivo para julgar os outros? Uma boa pergunta para levar para a oração, né? Identificar talvez o nosso fariseu interior, que às vezes quer mais a regra do que o amor. Exatamente. Buscar essa liberdade que Cristo nos dá. Ele que é o Senhor de tudo, inclusive do sábado. Que a gente possa redescobrir sempre o coração da lei, que é o amor, e encontrar o Senhor em cada detalhe da vida. Amém. E continuemos juntos nessa caminhada, crescendo na fé. Isso aí. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.